Eu lembro que quando nós começamos aqui foi dias de muito choro, dias de muitas lágrimas. O início sempre é doloroso, mas podemos contemplar depois o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo aqui de uma forma sobrenatural. E assim, uma alegria tão imensurável de estar aqui, iniciando esses 2 cultos que a gente vai ter daqui a pouco, o próximo culto. Então eu creio sim que vai ser muito legal. Eu até hoje, de madrugada, eu tive um sonho. Foi um sonho assim, que eu estava pregando aqui na igreja, e eu tinha demorado um pouquinho com a mensagem, as pessoas querendo entrar, as pessoas batendo na porta, sacudindo a porta ali, e falei, eita, Jeová, o negócio tá bom. E eu não sou de sonhar, irmão, porque a Bíblia fala que os jovens profetizarão. Só que eu estou vendo que eu estou ficando mais velho. E os velhos terão sonhos, terão visões. E já está acontecendo, irmão. Eu falei, rapaz, a Bíblia sempre com suas verdades e acaba impressionando aquilo que Deus deixou na palavra de Deus. Mas amém, e hoje nós vamos trazer uma mensagem, e o título da mensagem hoje é Relax, entre no descanso de Deus, né? E eu creio que esse relax aqui, eu creio que logo vamos ter que mudar de prédio, porque 2 cultos não vai ser suficiente, e esse sonho que eu tive vai logo se cumprir aqui na igreja, logo vai acontecer, e vai ser algo assim maravilhoso, né? Espantoso para o diabo, porque ele vai ficar espantado. O que está acontecendo? É Jesus purinho aqui na terra, e através da vida de vocês que vai se ter essa grande manifestação. Mas hoje eu queria falar sobre essa mensagem que na sede hoje foi ministrado, e eu creio assim que foi muito preciosa, e eu creio que vai ser o diferencial na sua vida também. E a gente fala de relax, todos nós, quando passamos um dia difícil, quando nós enfrentamos, ficamos cansados, ficamos exaustos, e queremos o quê? Depois chegar em casa e ficar bem à vontade, né? Tirar os sapatos, ficar com os dedos para cima e ficar tudo relax, né? Mas também, mais do que isso, é você descansar no Senhor. E hoje nós vamos aprender alguns princípios da palavra de Deus que vai nos ser diferencial nas nossas vidas. Obrigado, querido. Abra sua palavra lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 29. São Mateus, capítulo 11, 28 ao 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Eu vou estar lendo aí até quanto você vai achando, mas tem aqui no telão também. Fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos citar esse último versículo, essa é a última parte. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando nós meditamos nesse versículo, a gente vê assim como Jesus quer nos ensinar. Sempre quer deixar a palavra de ensinamento, sempre quer nos mostrar que Ele é leve e suave. Mas muitas vezes nós se apegamos em muitas coisas deste mundo que faz se tornar pesado. Por exemplo, às vezes nós estamos trabalhando muito, trabalhando demais. Às vezes nós temos, não só o período, às vezes não é o período normal de 8 da manhã até às 6. Às vezes nós temos da 8 da manhã às 6, trabalhando 3 turnos, das 8 às 6, das 7 às meia-noite, da meia-noite às 4. E só descansamos um pouquinho. Isso faz com que se torne algo pesado sobre nossas vidas, né? Uma outra coisa é o consumismo. Porque quando nós trabalhamos muito, porque queremos conquistar algo, não é verdade? Algo nós queremos alcançar. E aí nós se apegamos no trabalho, trabalhamos bastante, e aí vem aquela coisa de consumismo. Queremos ter sempre as coisas boas. E a mídia sempre está nos bombardeando de inovações, de coisas que temos que ter, que temos que comprar, que temos que ter. Por exemplo, o celular que você comprou hoje. Ou quanto tempo que faz que você comprou o celular? Já está defasado.
que sempre está tendo atualização. Às vezes o seu carro, sua moto, às vezes quando você vai vender o seu carro, já pergunta para você qual o ano do seu carro. Ixi, está um pouco velhinho, né? E a mídia faz com que isso aí nos bombardeie. E aí nós vamos estar trabalhando muito, nós vamos estar tendo aquela mente de consumismo, e isso daí vai nos sobrecarregando. Isso vai trazendo uma sobrecarga na nossa vida, que vai fazendo que nós voltamos para as coisas do mundo, que nós ficamos fixados nas coisas do mundo. Não que é errado trabalhar, irmão, não. Veja bem, não que o pastor está falando que agora não tem que trabalhar, agora tem que ver pela fé. Não, não é isso não. Existem situações e situações, né? Eu estou dizendo que quando nós estamos buscando, quando nós queremos mais de Deus, nós temos que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida. E tudo isso faz com que nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós, da confiança que nós temos que ter em Deus. Faz com que nós venhamos perder o foco, porque aquele corre, eu tenho que conquistar, eu tenho que ir atrás, estou cansado já e não tenho nada, né? E não tenho nada, acaba nos cansando, e isso daí vai nos prejudicando. Isso faz que tenhamos um tempo de não ter Jesus diretamente conosco, porque queremos sempre fazer com nossa força e não deixamos esse convite. Jesus deixa um convite para nós: vinde, Ele deixa um convite, e esse convite que Ele nos deixa, fala assim: olha filho, não se preocupe, eu estou com você, descansa em mim, que eu sou o teu Deus, eu vou dar aquilo que você precisa, mas primeiro você tem que confiar. Deixa toda a sua carga, deixa todo o seu peso aqui para mim, deixa para mim que eu vou resolver para você. E isso também serve para quem tem Jesus, porque não só para quem tem Jesus, mas aqueles que ainda não aceitaram Jesus, porque às vezes nós vivemos uma vida de ativismo, de muito ativismo, acabando sobrecarregando, acabando fazendo com que o melhor de Deus não aconteça em nossas vidas. E é onde o diabo quer que nós se frustremos, e ele venha e fala: está vendo, seu Deus não está, mas não é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele está ali sempre ao nosso lado, mas o primeiro passo, quem tem que dar, fala: sou eu que tenho que dar o primeiro passo, né? E é interessante que na época de Jesus, os mestres das leis, eles fadigavam as pessoas, eles colocavam um fardo muito pesado nas pessoas, colocavam um fardo de religiosidade nas pessoas, que tem que fazer isso, que tem que servir, e que tem isso, e tem que ter aquilo. Mas não é bem assim. Olha, pai, está até transbordando aqui de tanta graça de Deus. E as condições vinham ser pesadas para as pessoas, e as coisas de Deus não são pesadas, as coisas de Deus são leves. É a maneira que nós condicionamos nas nossas vidas, e a maneira que nós queremos que Deus venha, que Jesus esteja sobre nossas vidas. Porque as coisas de Deus não é pesada. Fale comigo: as coisas de Deus não são pesadas. E Jesus vem para trazer alívio e descanso. Alívio e descanso de religião. Mas como assim, pastor? De religião de sufocar, que tem que fazer isso, tem que ser aquilo e tal. E não, Ele quer trazer alívio. Ele quer que você esteja sempre aliviado. Ele percebe que está falando com pessoas que estão vivendo isso. Nós percebemos que nós estamos falando, eu estou falando hoje com pessoas que estão vivendo isso. Mas eu quero dizer algo para você: Deus sempre está no comando. Deus sempre está no comando, sempre estará no comando. Veja como isso é perigoso, que muitas vezes atrapalha. Isso se atrapalha. Eu quero dar um exemplo, meu exemplo, dos meus afazeres que eu tenho diariamente. Aí você vai falar assim, vai ficar escandalizado: nossa, pastor, tudo isso? É isso e mais um pouquinho, que eu acho que eu não devo lembrar, mas se eu lembrar eu vou falando aqui, né? Por exemplo, eu como pastor eu tenho que pastorear, como discípulo eu tenho que ser discipulado, como discipulador eu tenho que discipular, como esposo eu tenho que cuidar da minha esposa, do meu filho, dos meus filhos, como
técnico e mecânico, eu tenho que fazer meu serviço secular, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que, como pai, como filho, como genro, e ainda curso que ainda eu faço, o curso bíblico, para poder se aperfeiçoar ainda mais na palavra. E isso daqui faz que muitas vezes traga uma sobrecarga em nossas vidas. Muitas vezes vem algo assim, fala assim, meu Deus, estou fazendo tanta coisa. E aí eu tenho que se tranquilizar, eu tenho que ficar calmo e Senhor, me ajuda, calma, relaxa, sai essa ansiedade, sai essa ansiedade da minha vida. Porque a ansiedade, irmão, por exemplo, minha ansiedade, quando vem, eu às vezes quero comer até o rabo do cachorro. Tanta fome que eu tenho, eu quero comer. E a ansiedade, porque tem muitas coisas para fazer, que aí eu se apego, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo isso. E às vezes você pode estar no mesmo barco que eu, está fazendo muitas coisas e às vezes não sai nada. E aí eu tenho que se policiar, eu tenho que maneirar, eu tenho que relaxar. Antes eu fazia muito mesmo, ralava demais, porque não tinha o conhecimento. Mas depois que a verdade vai se revelando, a verdade vai se apresentando de uma forma mais clara, eu hoje dou uma freada, hoje dou uma segurada. E minha esposa me ajuda muito nisso, porque ela vê que estou muito agitado, ela falou, calma aí, você não é super-homem. Depois que eu se fantasiei de Capitão América, meu irmão, hoje eu penso que eu sou super-homem. Agora não sou nem Capitão América, sou Capitão Aleixo, né? Que tem um azinho, Capitão Aleixo. E aí eu quero ser um super-herói, mas nós não aguentamos ser um super-herói. Nós somos seres humanos. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos ser embasado e ser atraído por esse convite que Jesus está fazendo. E aí onde eu tenho que descansar, onde eu tenho que relaxar, onde eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. Eu queria compartilhar um outro versículo também, que está lá em Mateus, do 11 ao 25 ao 27, que é o anterior, pega lá na sua Bíblia. Fala assim, deixe sua Bíblia bem aberta aí, lá em Mateus, para a gente vai estar lendo bastante. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai senão ao Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós vemos aqui algumas realidades, está falando também de sabedoria. Os sábios e os instruídos existe julgar tudo que ouve, mas os pequeninos simplesmente respondem à palavra de um adulto. Precisamos nos aproximar da Bíblia como pequeninos. Nós não podemos chegar diante da Bíblia, não podemos chegar diante de Deus como pessoas adultas, mesmo ser pessoas adultas. Mas como assim, pastor? Tem que ser pequenininho, tem que ser como criança, tem que falar gugu, gagá, quer tetinha, quer... Não. Você tem que chegar diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração como de criança. Nós não podemos chegar, Senhor, porque o Senhor sabe. Não podemos chegar dessa forma. E Jesus havia compartilhado seus ensinos a mestre da lei e aos intérpretes das Escrituras. E como hoje, que consideram sábios, os próprios olhos rejeitam a Jesus. Tem muitas pessoas que, pelo seu próprio conhecimento, que tem, do que aprendeu, eles não chegam diante de Jesus porque acham que a sua sabedoria é o suficiente, a sua inteligência é o suficiente. E nós meditamos nesse versículo da parte A, do 25, aí fala, porque aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, o Pai, o Senhor do céu e da terra. Jesus está afirmando que o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Jesus está fazendo uma afirmação nesse versículo, no 25a aí, na parte A. Ele está exclamando, graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Quando ele está falando, afirmando esse versículo, ele está dizendo porque a nossa sociedade tem tentado levantar outros deuses. A gente vê aí que existem muitos deuses.
e levantam, e as pessoas lutam para aquelas pessoas. Por exemplo, vamos dar um exemplo, não falando nome, mas a política mesmo. As pessoas ficam tão cegas que ela ali levanta aquele ídolo e fala, eu luto por ele, e pronto, acabou e chega. E muitos outros ídolos que são levantados nos dias de hoje. Mas só que Jesus aqui está afirmando, o Pai, o Senhor dos céus e da terra, Ele está afirmando para nós, olha, não queira servir outros deuses, não queira fazer outros deuses, não queira levantar outros deuses, porque não existe outros deuses. Até pode existir, mas são falsos profetas. Ele está dizendo aqui, olha, só confie em um só Deus. Fale comigo assim, eu confio em um só Deus, que é dos céus e da terra. Amém, aplauda o Senhor por isso. E na parte B desse mesmo versículo, do 25, fala assim, por que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos? Ele faz uma pergunta, e no mesmo tempo que ele faz essa pergunta, ele mesmo responde, né? Ele mesmo responde, porque o Senhor não revela a sua sabedoria aos sábios aos olhos humanos. Ele não revela a sabedoria. Por exemplo, um cientista, um cara top mesmo, pesquisador, pessoas top mesmo, ele não revela. Por que ele não revela a sabedoria? Às vezes, queridos, esses cientistas, tem alguns cientistas que já se entregaram a Jesus. Tem o Adalto Ferreira, ele já se entregou a vida para Jesus, é um grande cientista. Mas tem alguns que não, alguns que eles buscam o conhecimento, buscam a sabedoria, e no final eles vão encontrar onde? Está tudo escrito na Bíblia, está tudo lá na Bíblia. E aí, como que Deus vai se revelar a esses homens? Não tem como Deus revelar, não tem como Deus falar do seu segredo para uma pessoa que ele não conhece. Ele conhece até, mas essa pessoa não tem um conhecimento dele, não tem uma revelação de quem Deus é, não tem uma revelação do que Deus pode fazer por ele, mesmo aquela sabedoria que ele adquiriu, daquele conhecimento que ele teve, mas Deus não pode revelar a ele, porque se revelar a ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer se levantar como o seu próprio troféu. Eu sou o cara, eu sou o melhor. O seu ego vai subir muito alto, o seu ego vai estar acima de tudo, e nós não podemos deixar nosso ego acima de Deus. Deus não quer que nós deixemos nosso ego acima de Deus, Ele quer que nós sejamos aos pés dEle, Ele quer que nós sejamos ali buscando mais da sua face. Isso aí vai ser a diferença. Mas também, nesse mesmo versículo fala, mas todos que crêem no Senhor, Ele vai se revelar. Por isso que ele fala dos pequeninos, Ele vai se revelar. Vai se revelar a nós, vai se revelar a mim e a você, de uma forma maravilhosa. Porque nós estamos ali crendo no Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo, quando veio aqui, Ele veio para nos libertar, para nos salvar. E aí, quando você estiver no seu TSD, quando você estiver buscando a face do Senhor, Ele vai ali se apresentar a você e vai começar a falar ao seu ouvido, ali coisas ocultas que ninguém sabe. Ele vai falar coisas fantásticas que você vai ficar, meu Deus. E aí, quando você estiver discipulando alguém, quando você estiver falando de Deus, você vai falar para aquela pessoa, a pessoa fala assim, como que você sabe tudo isso? Aí você, foi meu papai do céu que falou, foi o papai do céu que soprou aos meus ouvidos e falou esse entendimento. E aí você também não vai se gabar, você não vai ali falar assim, olha, eu sou o cara. Não, foi Deus. Porque quando Ele fala dos pequeninos, que Ele revela aos pequeninos, porque você tem um coração voltado, um coração confiante nele, um coração que traz ali alegria de falar a Deus, alegria a Deus do que você é. Você não se apresenta a Ele de uma forma exuberante, não, se apresenta a Ele quebrantado. Abra sua palavra lá em Provérbios, capítulo 3, livro de Provérbios, capítulo 3, e eu até quero encorajar, se você não leu Provérbios todos, se você ler um capítulo por dia, no final do mês você leu todo o livro de Provérbios, e isso daqui vai ser a diferença na sua vida. Eu todo dia com meu filho indo ao colégio, nós estamos lendo Provérbios, e quando não vou no colégio, continuo lendo Provérbios também,
provérbios do dia. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece uma pessoa, ou ainda está, uma pessoa, ou ainda você é essa pessoa, que é conduziu a sua vida com dois pensamentos comuns? Você conhece, por exemplo, você já falou, ou viu alguém falar, a vida é curta. Ixi, a vida é curta, vamos aproveitar, vamos ser intensos, porque a vida é curta, vamos vivê-la intensamente, né? Ou senão vai ouvir aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Ou você fala essas palavras, ou você também pode falar assim, depois eu paro para pensar em Deus. Depois eu paro, como eu acabei de falar, a gente fica tão envolvido, não, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. E aí, depois eu paro para pensar em Deus, agora eu deixo fazer as minhas coisas. Eu acho que tudo, como eu falei, tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode deixar de fazer, mas você também não pode deixar de buscar a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus, porque se queremos ter entendimento ou conhecimento da palavra, ou aquilo que Ele tem para nós temos que meditar. A palavra de Deus fala, nós temos que meditar na palavra dia e noite, se queremos ser bem sucedido. E aí nós falamos, depois eu paro para pensar em Deus. Existia um exemplo uma vez de uma pessoa, de uma igreja, não era daqui de Fortaleza não, de outro estado, e a família, a esposa era temente a Deus, os filhos temente a Deus, mas o pai não ia para a igreja, não gostava, e nunca serviu a Deus. E aí um dia, ele ficou muito enfermo, e aí teve que ser hospitalizado, foi para o hospital, e ali já estava numa situação muito avançada a doença dele. E aí o filho foi até o hospital e começou a falar de Deus, e que Deus podia curá-lo, que Deus podia fazer o melhor. E aí ele aceitou Jesus, o pai aceitou Jesus. Só que quando ele aceitou Jesus, ele começou a chorar, e chorava. E o filho ficou assustado. Pai, o que aconteceu? Porque você aceitou a Jesus, você está chorando? Ele falou, não, filho, eu estou chorando porque eu aceitei a Jesus muito tarde. E agora eu não posso fazer muita coisa para Jesus, e nem Jesus vai poder fazer muita coisa por mim. Se eu tivesse aceitado a Jesus quando tinha a sua idade, poxa, hoje eu estaria bem melhor, melhor do que eu estava antes. Mas hoje, agora, pela consequência, pela minha atitude, por minha ação, eu agora, por isso estou chorando. E muitas vezes, nós deixamos, depois eu converso com Deus, depois Deus, não é assim não. Ou falamos assim, Deus não existe. Deus não existe. Alguns pensamentos, algumas vezes a gente até pode pensar, eu já pensei, acho que Deus é que nem um Papai Noel, barbudo, usa bengala. Os pensamentos que parecem nossa mente. E aí nós falamos, não, é um barbudo de bengala, eu acho que ele não vai poder fazer nada por mim, nada vai poder agir por minha vida, porque já é um velhinho. Mas Deus é o Criador, Deus é nosso Redentor. Ou se não, outra coisa que a gente falava, ou ainda fala, o inferno não existe. O inferno não existe. Ou falamos assim, o inferno é aqui mesmo. Já viu falar, muitas pessoas falam, o inferno é aqui mesmo. Não existe inferno, não. Não existe inferno. O inferno é aqui mesmo. Não existe, nós temos que meditar, porque fala assim, não, eu falo de inferno, nem sei, não gosto dessas coisas não. Eu não gosto não. E outra coisa, Deus é bom. No final, tudo Ele vai dar um jeitinho, Tudo Deus dá um jeitinho. Será mesmo que dá um jeitinho? Será que aquilo que nós plantamos, nós colhemos?
A colheita é opcional, quer dizer, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E não adianta você querer plantar um pé de laranja e depois colher um pé de maçã, não. Muitos pensam assim, o importante é que cada um ter a sua religião. Eu tenho a minha religião já, eu já sigo essa aqui, eu sigo a Deus. Não. Não é todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Deus, não. Não pense que todos os caminhos levam a Deus, que minha religião. Não pense dessa forma, porque não é dessa forma. Crer em Deus ficou para os fracos e ignorantes. Quem detém o conhecimento detém o domínio da vida, da verdade e da vida. E a palavra de Deus é bem clara em relação aos pensamentos falados. Ela é bem clara. Abra sua palavra em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Nós vamos ver o que a palavra diz, porque a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo, isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convenientes. Para podermos conhecer o reino de Deus, nós temos que mergulhar mais na palavra dele. Para conhecer o reino de Deus, que ele já está dentro de nós, nós temos que começar a olhar na palavra aquilo que ele tem para nossas vidas. Volta lá em Mateus agora, capítulo 18, versículo 3, Mateus capítulo 18, versículo 3, diz assim: E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala de a gente se converter, reconhecer que estamos numa direção errada. Por exemplo, você estava numa via e aí você estava andando, mas só que essa via que você está andando, que você está trilhando, é uma via errada, e você está ali, mas só que a palavra de Deus, convertam-se, é convergir, é você retornar, voltar para o caminho da verdade, é voltar do caminho que Deus tem sobre sua vida, e deixar aqueles enganos de lado, e viver conforme a palavra de Deus, porque eu asseguro que que vocês se convertam e se tornem como criança. Nós temos que converter do erro que nós estamos fazendo, do erro que nós estamos andando, e voltar a andar conforme a palavra de Deus. Essa é uma direção que hoje Deus está querendo mostrar a cada um de nós, que Deus está querendo nos direcionar, porque quem quer entrar no reino dos céus aqui? Todos nós, mas nós temos que converter dos maus caminhos, nós temos que voltar ao caminho da verdade, nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos seguir a sua direção, que precisamos andar segundo a tua vontade, que precisamos andar na verdade que Ele nos deixou. Nós temos que andar, nós temos que se tornar como criança. Interessante que criança, ela tem várias expressões que são maravilhosas. Por exemplo, criança é alegre, criança tem uma pureza no coração, é confiante, e é um amor incondicional, dependente de afeto e cuidado, e se doa sem nada esperar em troca, são autênticas. A criança, ela não esconde o que sente, está sentindo, ela fala e pronto. Por quê? Ela tem uma expressão maravilhosa, e muitas vezes nós não temos essa mesma expressão. Por isso que a palavra de Deus está falando assim: olha, tem esse coração, tem um coração puro, tem um coração de alegria, que criança sempre está alegre, ela começa a brincar,
cai, machuca, começa a chorar, daqui a pouco já levanta, já vê outro menino brincando, já vai, brinca, já está alegre, já acabou tudo, já esqueceu aquilo que tinha acontecido e vamos em frente. E muitas vezes acontece alguma coisa, já fica um bicudinho, não quero mais, não vou mais ajudar, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. E aí, como que queremos entrar no reino de Deus? Bicudinho? Queremos entrar? Não, nós temos que ter a expressão de criança, temos que ter pureza, nós temos que ter confiança. Eu vi o Adriano falando aqui na oferta aqui, de ser ofertante. Nós temos que ter alegria, confiar no papai. Mas eu estou desempregado. Mas no momento mais difícil da nossa vida que nós temos que ser generosos. Pastor, mas está dizendo aí também já é demais. Não é demais, é a realidade. Sabe o que eu já percebi? Que quando você está numa abundância, quando você está tudo legal, quando está tudo bonzinho, tudo caminhando, é gostoso ser generoso, porque você tem que ser generoso. Mas quando você está passando por um momento difícil, para você ser generoso, você já pensa assim: poxa, se eu der aqui, vai faltar aqui. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É desse jeito, irmão. E se eu der aqui, se eu der 1 quilo de alimento, vai faltar aqui na panela de casa. Se eu der aqui. Mas onde está a nossa confiança? Onde está a expressão de alegria e de um amor incondicional quando a gente entrega? Porque criança, quando ela dá alguma coisa, ela não quer nada em troca. Da mesma forma tem que ser com nós também. Nós não podemos ter no nosso coração querer nada em troca. São autênticos, nós temos que ser autênticos. Ser como criança é ter um amor, ter atenção. E Deus sempre quer cuidar, irmãos. Deus sempre quer dar o melhor. Deus sempre quer nos abençoar. Mas aí, como a gente... Interessante, né? Quando você é criança, você vive dependente do seu pai. Totalmente dependente do seu pai. Se você vê uma criança, ela não faz nada sozinho. Ela depende de quem? Do seu pai e da sua mãe. Ela precisa do seu pai e da sua mãe. Uma criança recém-nascida, o que ela precisa? Precisa do afeto da mãe, do afeto do pai. E o pai sempre está ali, a mãe está ali. E quando ela está chorando, quando está com fome, o que a mamãe faz? Traz para o peito, traz para ali, para amamentar. Traz perto do seu coração. Fala: filhote, o seu porto seguro está aqui. Porque ela confia na sua mãe, ela confia ali no seu pai. E muitas vezes nós não temos essa mesma dependência de uma criança. E toda criança depende do cuidado dos pais, do amor e da atenção, da disciplina e da correção e do ensino. Toda criança depende. Isso quer dizer que nós precisamos ser reeducados. Todos nós precisamos ser reeducados. Nós temos que deixar aquelas egocêntricas da nossa vida, deixar aquele egocêntrico, deixar ali que, não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém. Não, nós precisamos. Nós precisamos para ser conduzido no caminho que Deus tem. Pessoas maduras nos conduzindo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Isso aí é reeducação em todas as áreas. Em todas as áreas das nossas vidas nós precisamos dessa reeducação. Reeducação na área de cuidar dos filhos, reeducação na área de cuidar da esposa, do esposo, reeducação de ser generoso, reeducação em tudo. A reeducação de conhecer a palavra. Não só de ouvir as pessoas falar, mas de mergulhar na palavra. Diga assim comigo: Jesus, me dá um coração de criança. Nós temos que ter esse coração, queridos. É esse coração que vai nos aproximar mais de Deus. É esse coração que vai nos trazer mais perto de Deus. Porque muitas vezes não adianta você chegar como uma pessoa adulta. Deus, com o seu conhecimento, não adianta. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu gosto muito desse versículo que está lá em João 15,5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada você vai poder fazer. Sem Jesus, eu não vou poder fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de Jesus, precisamos de uns dos outros. Precisamos de Jesus
Porque o pecado cansa e sobrecarrega. Cansa e sobrecarrega. É um peso esmagador. E situações que você não consegue lidar, coisas que você não gostaria de fazer, mas ainda continua fazendo. Coisas que você precisaria mudar, melhorar. Coisas que você precisaria ter um novo conhecimento. E você luta, mas no final você não consegue vencer. E se sente cansado e sobrecarregado. Eu quero contar um testemunho da minha vida sem Deus até a minha conversão, onde foi muito difícil. Tinha uma vida conturbada, uma vida totalmente conturbada, sem princípio familiar. Não conhecia Deus, nem eu e nem meus avós que me cuidaram, nem minha mãe na época. Minha família não tinha uma estrutura de cuidar de ninguém. E aonde eu fui crescendo, e eu sempre queria algo que fosse transformador na minha vida, mas só que se algo transformador na minha vida, eu buscava no mundo, porque eu não conhecia a Deus. Quando você não conhece a Deus, você vai fazer o quê? Vai buscar no caminho mais fácil, no caminho que os amigos vão apresentar a você. Muitas vezes você vai encontrar amigos legais, bons, que conhecem a palavra de Deus, mas nem sempre você vai encontrar amigos que conhecem a palavra de Deus, mas que conhecem o mundo da devassidão. E aí eu comecei a se envolver com drogas, mas antes de se envolver com drogas, desde novo eu comecei a trabalhar, porque meus avós, eles viviam de aposentadoria, e a aposentadoria não era suficiente para eles viverem. Então, quando eu queria alguma coisa, eu não conseguia, eles não poderiam dar nada para mim, porque não tinha condições financeiras para me abençoar. E aí eu, poxa vida, não tinha essa mesma condição, então eu vou começar a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, brincava de futebol. Então o que eu fazia? Brincava de futebol, ia para o campo, e eu vi que, rapaz, aqui tem bastante gente, o que eu posso vender? Vou vender picolé. Então com 12 anos já ia ser vender picolé, ir lá no campo. Só que, rapaz, eu chupava mais picolé do que vendia, irmão. Eu ia lá para vender, vendia um, vendia dois, outro eu posso chupar. Aí no final não tinha lucro nenhum, irmão. Vivia de chupar picolé só. Mas ele estava lá no campo lá, e vendia, e toda semana, final de semana, estava lá no campo vendendo, e vendendo. Alguma vez saiu com um dinheirinho que enjola tanto de chupar sorvete, que graças a Deus que aí você tinha um dinheiro. E aí eu comecei cedo, vendendo sorvete, depois trabalhando na construção civil como servente. Aí ali tinha o meu couro, irmão, ali foi difícil, viu? Ali quem trabalha de servente, pedreiro, olha, eu tiro o chapéu para você, porque é serviço pesado. Vocês, olha, são heróis. E aí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Só que aí trabalhava uma semana, folgava um mês. Trabalhava 2 semanas, porque eu era puxado, irmão, tinha que ter o descanso. Pensa que é fácil? Então tinha que ter o descanso. E aí trabalhava para o meu tio, rapaz, aí você trabalhar para familiar, meu irmão, olha, aí que tirava o couro mesmo. Meu irmão tirava o meu couro. Eu lembro que eu tive que encher uma laje de uma casa, fazer a massa para encher uma laje. Aí meu tio falava assim, se você fazer 25 maçadas, vocês estão liberados. A hora que vocês terminar, estão liberados. Só que nós trabalhávamos das 7 às 5, 4h30 terminava amassado, irmão. O que adiantava? Só para tirar o couro mesmo. E motivar, vai que você consegue. Meu irmão, ficava 4h30, já estava cansado. E aí, já conseguiram? Olha, tá vendo como vocês conseguem? É 4h30. O que adiantava? Mas enfim, e aí eu comecei a trabalhar de servente, depois fui para o açougue, fui açougueiro já, e muitas outras profissões. Até que um dia eu comecei a trabalhar na oficina, varrendo a oficina, e é onde eu adquiri minha profissão, e onde hoje eu sou profissional no que eu faço. Mas isso aí comecei cedo, porque eu queria se encher de algo, porque eu queria estar satisfeito, mas nunca dava certo, estava ali. E aí eu comecei a trabalhar, e aí o dinheiro começou a vir mais, já começou a vir mais dinheiro na minha mão, e aí eu comecei a se envolver com outras pessoas da pesada, e aí envolvendo com essas pessoas, eu já comecei a beber. Comecei a beber, um abismo puxa o outro. Aí comecei a beber, aí veio as drogas. Não, mas só uma coisinha de nada, não, isso aqui e tal. E aí comecei, era uma vez por semana, depois era 2, depois era 3.
quase já preencheu quase toda semana. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu ia, se envolvia nesse mundo, querendo satisfazer e encher. E achava que ali ia tirar aquela sobrecarga da minha costa, mas só que eu via mais ainda pesado ainda. Ficava mais pesado ainda. No outro dia, o dinheiro que eu ganhava, comprava tudo em droga. Aí ficava mais pesado ainda. E assim ia, e assim ia. E isso daí foi atrapalhando minha vida. Isso daí foi trazendo um vazio. Eu procurava ter um valor, mas não tinha. Eu procurava ter alguma coisa, mas eu ficava mais frustrado ainda. E voltava mais sobrecarregado. Você poderia estar nessa situação que eu já estive, ou outras, porque cada um tem uma dificuldade em sua vida, ou você fala assim, olha pastor, eu cheguei aqui hoje muito sobrecarregado, mas Jesus me disse, vamos reeducar você com os princípios do reino, vamos aonde Deus começou a reeducar, porque aí fala assim, o meu jugo é suave, venha e aprenda comigo, porque sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo que sou manso e humilde. E aí eu comecei a aprender, e aonde meu jugo não causava mais ferida. O jugo de Jesus não causa mais feridas, ele sara feridas, porque ele é forrado de amor. Ele é forrado de amor, e isso aí faz diferença em nossas vidas. E Jesus nos oferece descanso. Jesus quer te dar descanso. Jesus chama você para o descanso. Ele está fazendo um convite, vinde a mim, vocês estão cansados.